Olá, pessoal. Olá, olá. Esperar o pessoal entrar aí. Tudo certo? Gabriel já tá aí. Vamos lá? Tô igual o Paulo Henrique deixando a música rolando aí. Pessoal, vamos lá então, né? Muito bem-vindos. Começando mais uma live aí sobre comentários aos informativos tanto do STF quanto do STJ. Eu tô vindo aqui, né, para oferecer uma resposta aos impropérios que eu tive aí do professor Paulo, do professor Gabriel, né, me humilhando aí na minha ausência. Então eu tô aqui para oferecer a minha defesa e meu direito aí, né, de resposta a eles que falaram muitas barbaridades aí na semana passada. Hoje a gente vai comentar o informativo 666 do STJ, né? 666 do STJ, como cantava aí o Iron Maiden, né? 666, The Number of, você já sabe. Mas como eu não sou besta, né? Eu vou chamar o professor Gabriel aí para poder participar com a gente e fazer os comentários aí também. Já que eu não estou conversando com o professor Paulo, né, quando eu estou conversando com o professor Paulo, eu vou chamar o professor para fazer seus comentários. Vamos ver se entra aí. Bem-vindo, professor Gabriel. Também não estou com muita graça com você, não, viu? Que isso, meu amigo. Semana passada você ficou falando absurdos aí sobre minha pessoa. De maneira alguma, meu querido. Um prazer muito grande poder fazer essa transmissão com você, comentando aí alguns informativos do STJ nessa tarde de sábado, né? Bora lá, Bora sábado, lá. concurso de nomeação, vamos comentar aí informativos do STJ, não é Vamos isso? lá. A gente escolheu o 666, né? É o mais recente, né, professor? Mas na verdade Uhum. nós estamos seguindo, né, os informativos Uhum. divulgados pelo professor Márcio André Lopes Isso. Cavalcante, né? Que vai Uhum. comentando os informativos de forma bem didática, inclusive, Uhum. até para poder facilitar aqueles que nos acompanham também consultar os comentários que o mesmo professor faz. Correto. Então, o último informativo divulgado por ele do STJ é esse informativo 666, ok? Perfeito. Perfeito. Podemos começar então. Qual o julgado que você escolheu para nós hoje, Gabriel? Show de bola. Olha só, como na semana passada eu escolhi um julgado de direito. Será que é a sua transmissão, Gabriel? Tô achando que é do professor Gabriel que travou, né? O meu tá aí ainda? Respondem para nós aí. O meu tá transmitindo, o do Gabriel tá saindo? Deixa eu colocar de novo. Deixa eu colocar de novo aqui, vamos ver se tá certo. Tava, né, Janine? Valeu. Acho que Ô, só o meus seu, queridos. Gabriel. Pois é, Acho que foi acabei caindo aqui. sem problemas. Não, vamos lá então. Como eu estava dizendo, Uhum. eu selecionei um julgado de direito constitucional e outro julgado de Sim, direito administrativo. Vamos começar então, né, com a melhor e a maior das disciplinas, que é o direito sim. constitucional, né? Trazendo aqui o primeiro julgado. Eu vou comentar o recurso especial 1.537.530 de São Paulo. Recurso bem legal, bem interessante, de relatoria do ministro Herman Benjamin. Professor Ulisses, a situação aqui é a seguinte, olha só. Disse o STJ, nesse importante julgamento, que a omissão injustificada da administração pública em providenciar a disponibilização de banho quente nos estabelecimentos prisionais fere a dignidade de presos sob a custódia do Estado. Então, basicamente, essa é a tese firmada pelo STJ neste RESP que nós acabamos de mencionar. E veja, me parece que essa conclusão é uma conclusão muito lógica. Afinal de contas, aquele que está custodiado, aquele que se encontra sob a responsabilidade do Estado, ele obviamente tem direito à dignidade da pessoa humana, que é inclusive um dos fundamentos da nossa República Federativa do Brasil. Então, não é porque o indivíduo está acautelado, está custodiado, que ele não faz jus à dignidade da pessoa humana.
E aí, se nós consultarmos, inclusive, regras internacionais que versam sobre os cuidados devidos à pessoa custodiada, lá está previsto expressamente, né, em um documento da ONU, que a pessoa tem direito às instalações que vão lhe proporcionar banhar-se, né, tomar banho na temperatura adequada. Isso varia, obviamente, de país para país, né? Mais quente, mais frio, conforme for o caso. E não é demais lembrar também aquela previsão constitucional que veda, né, as penas de caráter cruel, desumanas e degradantes. Pois é, mas a questão de fundo me parece um pouco mais relevante no que tange ao enfrentamento dessa questão aqui. Eu trouxe para vocês a tese, mas é uma questão de fundo processual, né, que é subjacente a esta tese. O que aconteceu, professor Ulisses? A Defensoria Pública do Estado de São Paulo entrou com uma ação em face do Estado de São Paulo, a fim de que o Estado de São Paulo, então, pudesse oferecer aos detentos que lá estão acautelados banho quente. Perfeito. O juiz, na primeira instância, concedeu uma decisão liminar acolhendo o pleito da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O que aconteceu? O Estado de São Paulo acabou recorrendo, né, para o presidente do TJ de São Paulo a partir de um instrumento chamado pedido de suspensão de segurança, tá? Ou suspensão de decisão judicial, e o presidente do TJ acabou concedendo, né, acabou acolhendo o pleito do Estado de São Paulo, dizendo que aquela decisão ali, por mais interessante que ela fosse, ela causaria uma repercussão muito grande, né, especialmente para os cofres públicos. De tal sorte, então, que o presidente do TJ suspendeu a decisão do juiz de primeira instância. Agora, depois disso, a Defensoria acabou interpondo um agravo interno que foi julgado pela Corte Especial do TJ de São Paulo. E essa Corte Especial, o professor Ulisses, acabou aí referendando a posição do presidente do tribunal. Consequentemente, a Defensoria Pública, não satisfeita, interpôs então um RESP junto ao STJ. E foi então julgando este RESP que o STJ decidiu que neste caso é cabido sim esse pedido de suspensão de segurança, especialmente porque a questão versada nesse pedido é uma questão muito inerente aos próprios direitos humanos, né? A matéria é uma matéria de especial relevância. Então, por mais que de repente se entenda que este pedido de suspensão de segurança, né, ou suspensão de decisão judicial, chamada também de contracautela, por mais que haja um entendimento de que seria aí uma questão mais de ordem política, ou seja, se suspenderia a decisão, não por uma questão de exame legal da matéria, mas sim por conta da repercussão que a decisão pode provocar, neste caso, entendeu o STJ que, em se tratando de matéria voltada à proteção dos direitos humanos, caberia sim recurso especial contra a decisão que acabou aí acolhendo o pedido de suspensão de segurança. Então, este é o enredo, né, processual subjacente à tese firmada pelo STJ. O STJ, então, só para reforçar, concluiu que a administração pública ela não pode se omitir no fornecimento de instalações básicas para que os detentos possam, então, tomar banho quente aqui no Brasil, ou frio, né, conforme for a região do nosso país. Né? Instalações adequadas, conforme orientações internacionais. É interessante porque você trouxe uma questão de matéria constitucional, mas ela tem um caráter processual aí muito grande, né? Muito grande. De competência para julgamento dos recursos. É muito interessante que foi mediante um RESP, né? Que foi, justamente. Que alegaram isso. Então tem o direito constitucional aí da dignidade da pessoa humana e acabou indo para o STJ como recurso lá do Estado de São Paulo. Desculpa, só te interrompendo, Uli. É interessante porque essa questão não é tão comum. Ela é mais própria naquelas demandas que, enfim, são ajuizadas em desfavor da fazenda pública, né? Você que é procurador municipal, com certeza sabe muito bem, conhece muito bem a matéria. Mas talvez os colegas que estão um pouco mais distantes dessa realidade não saibam da existência deste instrumento, né? Chamado suspensão de segurança ou suspensão de decisão judicial. Ou seja, com base em argumentos políticos, você pede para suspender os efeitos de uma decisão judicial. Isso é muito legal, né? Muito bacana. É muito interessante. E o pano de fundo atrás dessa demanda, é até bom para a gente poder comentar,
Os estados acabaram suspendendo. Houve um momento na história que os estados tinham os chuveiros elétricos dentro de instalações prisionais. Até porque a gente tinha muitas cadeias públicas ainda, né, que funcionavam dentro de delegacias de polícia. Hoje isso não é mais aceito, então você tinha instalações lá, convencionais. É importante a gente falar também que aqui não se trata de nenhum luxo, né, ou privilégio para o preso. De vez em quando a gente se esbarra nesse discurso, dizendo o seguinte: tá passando a mão na cabeça de bandido, tá dando luxo para os caras, tal. Cara, é o mínimo, né? É o mínimo necessário, né? Trabalhei em sistema prisional durante um tempo e a gente atendia os presos, por exemplo, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, e o presídio, né, ao qual eu trabalhava era no alto de um morro. E era muito frio, era muito frio. A gente ia trabalhar com 3, 4 blusas de frio. E estava preso lá, tremendo lá por conta do atendimento. Então, assim, não é uma questão de concordar com o crime, etc. De vez em quando a gente esbarra nessas opiniões. Mas é uma questão de humanidade. É um cano de água fria, que o cara toma banho lá com isso. E por que existe esse cano de água fria? Porque em algum momento da história do sistema prisional, havia casos de presos que tiravam a instalação elétrica, e fazia aquilo. Hoje seria o carregador de celular, né? Hoje seria o carregador de celular para fazer com aquela instalação elétrica e também para eletrocutar colegas de cela. Então, como foi utilizado como arma, então por isso que você não tem o vaso sanitário convencional. Você tem o buraco lá no chão. Na gíria prisional chamado de boi, né? Que é o buraco lá no chão. Porque você não pode ter a louça sanitária que pode quebrar e utilizar como instrumento de arma, pérfuro cortante. E o chuveiro elétrico também. Mas é interessante que esses argumentos, pelo menos na época do RESP, eu até acompanhei um pouco esse debate, que o Estado deveria, então, tomar medidas necessárias para que não utilizasse o chuveiro elétrico, por exemplo, como instrumento para eletrocutar. É o Estado que deveria tomar essas medidas e não privar, né, de algo que é inerente à dignidade da pessoa humana, por conta de imaginar que aquilo pode ser utilizado como arma, né? Justamente. Queria só saudar, professor Ulisses, antes de continuar, os nossos amigos que estão aqui, né, nossos alunos, tem muita gente Sim, aí vou muito acompanhar bacana, depois. comprometida. Danielzinho, Bacana. nosso parceiro, tá aí, Daniel Danielzinho, meu Moreira, ídolo. irmão do PH. Professor Isso. Birajara também está por aí. Bacana. Valeu demais pela participação de todos vocês, né? E nesse caso, só para poder fechar esses comentários, já me estendi demais, o ministro Herman Benjamin, muito prudentemente, professor Ulisses, veio dizer que não se trata aqui de invocar o postulado da reserva do possível. Por quê? Neste caso, em se tratando de uma questão voltada para direitos humanos, nós estaríamos diante daquele núcleo intocável, daquele núcleo intangível próprio dos direitos fundamentais. Logo, não há que se conceber na hipótese a aplicação da reserva do financeiramente possível. Interessante, interessantíssimo. Ainda na mesma linha, né, do direito penal, eu trouxe aqui mais agora voltado para os crimes contra a administração pública. Um julgado, né, aí da quinta turma do STJ, sob relatoria do ministro Jorge Mussi, né, que foi agora em fevereiro de 2020. O RESP também, né, 1776680 do Estado de Minas Gerais, onde diz o seguinte, pedir licença aqui para ler. Configura o crime de peculato desvio o fomento econômico de candidatura à reeleição por governador do Estado contra o patrimônio de empresas estatais. O que foi julgado nesse recurso especial? Um ex-governador, então o relatório aqui, o recurso especial é de Minas Gerais, né? Um ex-governador, algumas gestões passadas aí, ele foi acusado de peculato desvio, porque teria desviado dinheiro de empresas estatais, tanto empresas públicas quanto sociedades de economia mista do governo de Minas Gerais, teria desviado esses recursos para financiar sua campanha da reeleição. O que a defesa alegou? A defesa alegou o seguinte: olha, não tem como ser peculato desvio porque ele não teve a posse desses valores. As empresas públicas e sociedades de economia mista, voltando um pouquinho no direito administrativo, né, elas integram a administração pública indireta e são pessoas jurídicas de direito privado, porque elas têm que ter uma autonomia empresarial, né, têm que ter uma autonomia gerencial, financeira, organizacional. Então a defesa disse o seguinte:
como essas empresas gozam de uma certa autonomia, o governador não tem acesso aos seus valores. Então, ele jamais poderia responder por peculato e desvio. E qual que é a tese do STJ agora? Pode sim, porque para o peculato e desvio, você não precisa da posse direta daqueles valores. Né? Basta a mera disponibilidade, tanto a disponibilidade direta, né, você ter o acesso direto àqueles valores, como a disponibilidade indireta. E não tem como a gente fugir disso, né, professor Gabriel, que o chefe do Poder Executivo, ele tem um poder muito grande sobre as empresas estatais, né, seja elas empresas públicas ou sociedade de economia mista. Aí, indo um pouco para a esfera federal, a gente viu casos recentes, né, que quando você nomeia um diretor de uma estatal, monopólio do petróleo, né, você tem um poder de ingerência muito grande sobre aquelas empresas. Então, infelizmente, os chefes do Poder Executivo usam esses cargos, ao invés de nomear por critérios técnicos, né, como um leilão aí de cargos para os partidos que o apoiaram. Então, como tem essa promessa dos cargos de presidente, por exemplo, tá? Presidente de uma Caixa Econômica Federal, né, diretor de uma Petrobras, então no estado de Minas Gerais seria a CEMIG, seria a Copasa. Como existe esse poder para poder nomear, você também controla de alguma certa maneira, e é justamente o que o STJ falou. Existe uma ingerência do governador do estado para isso. Então ele pode falar que ele não tem a disponibilidade dos valores, que essas empresas têm uma autonomia financeira, mas ele consegue controlar se aqueles valores vão ser gastos de tal ou tal maneira. E se o cara não concordar com ele, por exemplo, o diretor que ele nomeou, o presidente que ele nomeou, ele manda embora e vai colocar outro, Então, esse ex-governador do estado foi condenado, né? Foi condenado porque ele fez o desvio, né? O desvio dessas estatais para financiar a sua campanha política. Então, peculato e desvio não exige a posse direta, né? Mas a mera disponibilidade dos bens, professor. Exatamente. Só queria fazer uma acréscimo, professor Ulisses, no seguinte sentido. A gente tem notado que o Poder Judiciário, de uma forma geral, ele tem aí vertido a sua atuação em prol de imprimir efetividade ao sistema penal. Né? Isso está acontecendo no Brasil de uma forma geral. Não é? E aí, nesse caso, vejamos bem que nós estamos diante de uma situação hermenêutica que é compatível com o princípio da taxatividade. Muitos poderiam pensar, né, mas espera aí, é uma interpretação que está desviando, né, da própria previsão típica do dispositivo do Código Penal. Não é. Me parece que é, sim, uma possibilidade hermenêutica que está em harmonia com a própria previsão do tipo, não é mesmo? Perfeito. E como regra de hermenêutica, né, a gente tem que ir na vontade do legislador. Né? Qual foi a vontade da lei? Né? Então, não é uma questão de você fazer, por exemplo, né, uma analogia em Malaparta, que é vedada no direito penal. Não é isso. Mas você ir na questão da intenção, na intenção da lei. Quando ele fala peculato, o desvio você ter acesso a determinados bens, ou pegando o termo da lei, dinheiros, né, dinheiros públicos, e desviar, né, ter um desvio de finalidade mesmo, né, você desviar ele, por exemplo, para financiar uma campanha política. Então você não pode, por uma questão de interpretação, considerar uma salvaguarda para a prática de ilícitos. Exatamente. Perfeito. Perfeito, professor. Pode Vamos adiante? Maravilha, então. Eu vou trazer agora para vocês o segundo julgado que ficou ao meu encargo comentar. É um julgado de direito administrativo, né, propriamente dito, versa sobre concurso público, né, basicamente é o tema central aqui deste julgado que eu vou fazer o comentário. Ele diz respeito, então, ao agravo no recurso especial 883.574 do Mato Grosso do Sul, de relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Professor Ulisses, eu vou ser um pouco mais resumido aqui. Eu vou aqui trazer um pouco do enredo fático da situação para poder, então, após explicar o entendimento do STJ, ok? Bom, a situação é a seguinte, meus amigos. Nós sabemos que tem várias pessoas, né, que aí logram aprovação em concurso público, mas que, de repente, acabaram aí não conseguindo aprovação em uma das etapas. Isso é muito comum, por exemplo, em concurso público da Polícia Militar. Eu mesmo, na condição de advogado, já ajuizei várias ações, mas várias ações mesmo em face do Estado de Minas Gerais, contestando alguns critérios, sobretudo do teste psicotécnico, né? O exame psicológico que se faz aqui no concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. Então, o que acontece?
O candidato, ele logra a aprovação aí nas primeiras etapas, mas de repente acaba ficando, né, por exemplo, nessa fase de exame psicológico, de exame psicotécnico. Então, questiona-se no Poder Judiciário, né, os critérios utilizados, e o Judiciário, então, vai exarar uma decisão determinando que essa pessoa seja nomeada e seja também empossada no cargo para o qual ela foi aprovada. E aí, qual que é a situação subsequente? Esse indivíduo, ele vai entrar em exercício, ele efetivamente vai exercer o cargo para o qual ele logrou a aprovação, e depois de um tempo, então, o judiciário vai acabar julgando definitivamente aquela matéria, julgando definitivamente aquela ação. E aí fica a pergunta, né? Aquele indivíduo que já ficou, por exemplo, 10 anos exercendo aí a sua função pública, ocupando aquele cargo, uma vez prolatada a decisão definitiva, ele não teria direito de permanecer naquele cargo, naquela função? E aí, historicamente, o STJ tem um entendimento segundo o qual não se admite a famosa teoria do fato consumado, né? Ou seja, não interessa que aquela pessoa, por exemplo, esteja no cargo há muitos e muitos anos e que no final a decisão do judiciário seja contrária à decisão liminar, ou seja, dizendo que aquele indivíduo não tem direito ali de estar no cargo, de estar ocupando aquele cargo público. Então, historicamente, o STJ decidiu, né, isso de vários anos, em harmonia com o Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não se adota a teoria do fato consumado. Entretanto, professor Ulisses e demais amigos que nos acompanham, disse o STJ neste importante julgado que é preciso verificar caso a caso. Porque há situações, né, a depender das peculiaridades do caso concreto, e que se pode imaginar, que se pode admitir aí a flexibilização da teoria do fato consumado. Pegando aqui a situação concreta do julgado, Ulisses, nós temos a situação de um indivíduo que foi aprovado para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, isso mesmo, Polícia Rodoviária Federal, e ele foi aprovado no ano de 1999 e em 2020, portanto, quase 21 anos depois, o Judiciário veio prolatar uma decisão definitiva no seu processo. Ou seja, ele passou a exercer a função de policial rodoviário federal mediante liminar, portanto, em caráter precário, nós sabemos disso, mas depois de 21 anos, o Judiciário veio prolatar uma decisão. Então, existem casos como este que aqui foi abordado pelo STJ, existem casos em que deve-se fazer realmente um raciocínio ponderativo, né? No sentido de que seria muito mais danoso, né? Vamos imaginar, exonerar esse indivíduo do cargo, não permitindo que ele permaneça exercendo as funções de policial rodoviário federal, tá? Do que permitir que ele permaneça exercendo as suas funções. Eu conheço casos, né, até de ex-alunos nossos, que já estavam há mais de 10 anos, né, sob decisão liminar aqui em Minas Gerais, né, exercendo o cargo de policial militar aqui em Minas, sob liminar há mais de 10 anos. E a pergunta que fica é, e daí? E no dia que o judiciário resolvia decidir os processos, né? Esse cara simplesmente vai ser excluído da PM e vai ficar ali a Deus dará, sem poder usufruir de todos os benefícios de ter ocupado aquele cargo público? Então, é uma situação bem controversa, e o STJ, então, para poder fechar aqui a análise do julgado, estabeleceu que, em situações concretas, é admissível, sim, a flexibilização da teoria do fato consumado, porque, em determinados casos, pode ser que o desligamento da pessoa do serviço público seja mais danoso do que a sua permanência. E o ato jurídico ele foi perfeito também, né? Assim, por mais que tivesse o processo aí durante um tempo, ele desempenhou a função, ele é policial. Ele é policial durante 10 anos. Aí, de repente, vai deixar de ser e vai... ainda pior, né? Se brincar, ainda tem que devolver, né, o que recebeu, né? Pois é. O Estado entraria contra. E a questão principal é que não se pode, nesse caso, aproveitar, né, a contagem de tempo de serviço, né, para fins previdenciários. Imagina só, você servindo 10 anos, 20 anos numa instituição e não poder nem usar esse tempo para poder contar o tempo, né, para fins previdenciários, é uma coisa realmente absurda. É absurdo. Você fala de concursos aí da polícia, mas também é muito comum em concursos de banco, né? A gente tem concursos aí de instituições, né, financeiras que também não chamam, né? Tem as vagas, concurso muito grande, uma galera já prestou aí, Banco do Brasil, Caixa Econômica e tal, e ficou também a Deus dará. E alguns que conseguiram tomar posse mediante liminar, etc., imagino que devem continuar
continuar no cargo, penso eu. Professor, a gente ainda tem, né, mais um julgado aqui da área de Estatuto da Criança e Adolescente, né? Minha querida matéria aí, faz um tempo que eu não leciono, mas eu encontrei algo aqui que tem a ver. A gente vai focar também um pouquinho em processo, né, em processo penal. Então, Luiz, o professor Paulo está ao vivo aí, parece que ele entrou aqui na nossa live. não é possível. Falando alguns desaforos. Não é possível. Inclusive, a gente vai tentar uma olhada nesses comentários aí. Tem como bloquear o professor Paulo nos comentários? A gente poderia dar um jeito. Você acha que ele tá meio agressivo ultimamente, não tá? Tá. Eu tô sentindo ele meio... Estou extremamente preocupado com o professor Paulo Henrique. Muito preocupado mesmo. A quarentena não tem feito bem a ele. Né? Ele parou de lutar jiu-jitsu, né, na quarentena. Exatamente. Enfim. Ficou complicado. Não está na sua perfeita sanidade mental. Danielzinho pode confirmar para nós aí, ó. Pode. Tô achando que eles devem estar junto lá. Pessoal, a gente está aqui, né, num julgado aqui de fevereiro também, de 2020, da 6ª turma do STJ, sob relatoria do ministro Rogério Chet Cruz, né? Não vou me arriscar o sobrenome, talvez o professor Gabriel saiba a pronúncia. É o RESP também, 1579-578 do estado do Paraná. E achei interessante trazer, porque ele até põe fim a uma certa discussão que existia, né? Infelizmente, nesses crimes aí de compartilhamento de imagens pornográficas envolvendo menores, né? Compartilhamento aí de pornografia infantil. A gente tem duas condutas dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. Tem a conduta do artigo 241-A, que é de fato você compartilhar essas imagens, né? Seria um tráfico aí de imagens de pornografia infantil, e a conduta do 241-B, que é o simples fato de você armazenar. Então, você armazenar o conteúdo, por exemplo, de pornografia infantil já é crime por si só. Então, a gente tem a conduta do 241-B, que é uma pena menor, né? Se eu não me engano, deixa eu até conferir as penas aqui, de 1 a 4 anos, que é você armazenar, e quando você compartilha, a pena de 3 a 6 anos. Então, compartilhar a pena é maior, armazenar a pena é menor. O que muitos alegavam? Que haveria o princípio da consunção, né? Que o crime fim absorveria, né, puxaria o crime meio para ele. Que, provavelmente diziam o seguinte, que para o teu compartilhamento de imagens de pornografia infantil, primeiro eu preciso armazenar. Então é necessário eu armazenar essas imagens para poder compartilhar. Então o crime fim absorveria e puxaria para ele o crime meio. O que o STJ entende hoje com esse informativo? Não, esse efeito não é automático. Não existe consunção de forma automática. E muito provavelmente você pode ter o concurso de crimes. Muito provavelmente você pode ter o concurso de crimes, aí, o concurso material, né, com o efeito prático aí do artigo 69 é a soma das penas. A soma das penas. Porque vamos imaginar uma situação fática. Imagino que não foi o do caso, mas hoje em tempos de WhatsApp a gente consegue visualizar. Vamos supor, né, que, né, de forma, né, bizarra, né, você receba aí num grupo de WhatsApp imagens de pornografia infantil. Você não armazena aquilo no seu dispositivo móvel. Você não armazena aquilo no seu celular, não armazena na nuvem, você apaga todas as conversas, não tem problema. Mas o simples fato de você clicar lá e encaminhar para outra pessoa, para outro grupo, você integraria o artigo 241-A. Porque você compartilhou imagens de cunho pornográfico. O que seria a pornografia infantil? Imagens ou vídeos envolvendo crianças, né, de 0 a 12 anos, ou adolescentes de 12 a 18 anos. Você tem encaminhado, você incorreria no 241-A. Então perceba que não é necessário você ter o armazenamento antes. Né? Não é condição sine qua non para configurar o tipo penal do compartilhamento de imagens. Então, o que o STJ fala a partir de agora, né, de fevereiro desse ano? Ele vai falar o seguinte, esses crimes não existe uma consunção automática, como vários autores, inclusive, defendiam. Imagino que também teses de defesa. Você pode, inclusive, ter o concurso material, porque os crimes se consumam em momentos distintos. Num primeiro momento, eu armazeno as imagens pornográficas. Aí eu já respondo pelo crime de armazenamento, artigo 241-B. Pena de 1 a 4 anos. Eu tenho aquelas imagens para satisfazer a própria lascívia, né, que é o elemento subjetivo aí do dolo. Então eu já teria essas imagens, crime número 1.
A partir do momento que depois eu resolvo compartilhar, é uma outra conduta. Aí é o 241A. Então tem a soma das penas com a regra do artigo 69. Então, em resumo, a consunção desses crimes não é automática, sendo possível, inclusive, ter o concurso material dessas imagens. E lembrando que esses crimes, a competência aí é da Justiça Federal, né, Gabriel? É isso mesmo. Antes de falar da competência, professor Ulisses, eu queria só fazer uma observação, né? Eu vejo com uma certa repulsa esse entendimento de construção automática, porque, veja, isso me parece que viola flagrantemente o princípio da individualização da pena, né? A Constituição é muito clara nesse sentido de que, desde o momento em que o agente realmente pratica a infração penal, deve-se procurar adotar medidas que possam, de fato, levar à individuação da pena. E quando você sustenta um entendimento de construção automática, bom, isso me parece que joga por terra, né, totalmente a individualização da pena. Então é algo totalmente despropositado ao meu sentir. E no que diz respeito à competência, realmente é da Justiça Federal, né? O Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo sobre isso, dizendo que, nos termos do artigo 109, inciso 5º da Constituição, compete à Justiça Federal julgar esses crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque, na verdade, nesses casos aqui, nós estamos diante de uma situação que se insere naquelas hipóteses em que o Brasil se comprometeu por força de tratado internacional a reprimir determinadas infrações penais, dentre elas estas que nós estamos aqui a falar. E, mais do que isso, professor Ulisses, não se pode aqui perder de vista que, nesta situação, verifica-se claramente a transnacionalidade da conduta. Ou seja, aquele que eventualmente divulga, compartilha materiais pornográficos na rede mundial de computadores, muito possivelmente aquela conduta ela não vai se limitar a determinado ponto do território nacional. Há uma chance muito grande de dispersão desse material pornográfico, inclusive aí de fato corroborando a configuração típica. E é interessante deixar claro também que não é só pelo simples fato do crime ser cometido via internet que necessariamente atrai a competência para a Justiça Federal. Então, por exemplo, quando a gente tem calúnia, injúria, difamação, a competência ainda é da Justiça Estadual, mesmo que seja por meio que facilite a sua divulgação. Mas aí o Gabriel deixou muito claro. Além da transnacionalidade, né, que seriam os requisitos, existem tratados de direito internacional, né, existem tratados e convenções, né, que o Brasil ele se obriga a reprimir o crime de pornografia infantil. Então, aí por isso também acaba atraindo pela Justiça Federal, né? Especificamente é a Convenção sobre Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, né? E aprovada aqui no Brasil pelo Decreto Legislativo 28 de 1990. Perfeito, isso aí. Dando uma olhada aqui nos comentários, vê se você acha alguns aí para me ajudar a responder, professor. Eu só vi alguns comentários da Janine, da Natasha, falando a respeito daquela situação do direito ao banho quente, né? Que parece que, com efeito mesmo, é uma decorrência lógica da dignidade da pessoa humana. E eu, particularmente, não vejo, não discordo, né? Efetivamente, como você mesmo ponderou, é uma questão de humanidade, né? No final das contas. Não é nenhum tratamento privilegiado dispensado ao preso. Né? Exatamente, a Janine até deu a ideia aí que poderia ser via aquecimento solar, né? Que aí o Estado que arque com as despesas, que aí não teria a questão da fiação, da energia elétrica, sei lá, né? Não pode colocar esse ônus aí para a pessoa que está submetida a um regime de privação de liberdade. Pode ficar tranquilo, a situação do cara já é muito ruim lá dentro, tá? Não é um chuveiro elétrico que vai suavizar, não, né? Porque parece que a gente não quer que a pessoa cumpra a pena só, né? A gente quer que a pessoa cumpra a pena e sofra, etc. Não, já teve a privação de liberdade, já está ruim o suficiente. E até o ministro Herman, nesse julgamento, Ulisses, veio dizendo assim, olha, a pena privativa de liberdade é uma pena que já impõe a restrição do direito de liberdade. Já é algo muito grave, por mais que às vezes a gente tenta minimizar isso. E é algo realmente gravíssimo, né? E não se pode pretender, a partir do cumprimento da pena privativa de liberdade, impor ao detento outras medidas acessórias que não têm previsão específica em lei, né? Como seria, por exemplo, a obrigação de tomar banho frio. Isso é um absurdo, não há uma previsão legal para isso, até porque há, de outro lado, vedação pela própria Constituição a penas de caráter cruel, desumano e degradante. Então, o Herman deixou isso muito claro, né, no seu voto, na sua relatoria.
Isso, qual que é a pena aplicada? A pena chama-se privativa de liberdade. Ela tirou o segundo Exatamente. maior bem, né, do ser humano, né, porque não é possível em tempos de paz a gente retirar a vida, né, então retira a liberdade. E a pena é essa, né, pena de reclusão, ponto final. Não é reclusão e ficar sem se alimentar. Não é reclusão e apanhar todo dia 4 horas da tarde. Né? Não é reclusão e tomar banho gelado. Então, a Natasha até colocou aí, né, Natasha me orientando aí desse ano, né, a Natasha colocou isso, que o Estado que se vire, né, o Estado que se vire não pode entrar na conta aí da pessoa submetida a esse regime. Interessante a ideia da Janine também. E aproveitar para dar o oi, né, para todos os atuais alunos, vários ex-alunos também, né, vários É amigos, verdade. Danielzinho aí também, né, e o Paulo Henrique dando bobeira aí para variar também. Rock Balboa, concurseiro, tava aí também. É só gente Muitos amigos famosa, queridos. só Só, gente só. famosa. Oh, É obrigado, isso. obrigado a todo mundo que assistiu, então, né? Se tiver dúvidas, vai mandando pra gente aí durante a semana. E obrigado a participação de todo mundo, né? Grandes amigos, grandes alunos, né? Grandes alunos empenhados, atuais alunos e ex-alunos também. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por embarcarem conosco nesse projeto, né? Vamos em frente. Só lembrando para vocês que esse vídeo, assim como o anterior, vai ficar disponível para vocês lá no canal do YouTube, né? Nomeação Concursos, podem ir lá depois e conferir lá no YouTube. Bacana? Podemos lá. Obrigado, Gabriel. Obrigado pela disponibilidade aí Que nessa isso, Rony. tarde. A gente sabe que você tem compromissos. Mas aí, Eu obrigado a todo agradeço. mundo. Semana que vem a gente está de volta. Beleza? Tamo junto, pessoal. Obrigado a Forte todo abraço mundo para que todos entrou aí vocês, depois. viu? Obrigado Ó, pela obrigado aí, consideração, Bruna, Jéssica, Jéssica e essa todos os aluna Bruna. demais. Bruna, atual aluna. Isso, Obrigado, Bruna. exato. Valeu. Até Tchau, mais, tchau, gente. galera. Forte Obrigado. abraço. Com Deus. Tchauzinho.